Olha, eu confesso a vocês que eu não ligava tanto para o Noritoshi Kamo, mas depois desse capítulo de Jujutsu Kaisen, eu fiquei extremamente chateado, cara, porque ele não merece estar passando pelo que ele tá passando. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Jujutsu Kaisen, capítulo 194. Antes de mais nada, já tô agradecendo para todo mundo que tá deixando esse like e tá deixando até mesmo o dislike, compartilhando, comentando e até mesmo se inscrevendo, ficando aqui junto comigo no canal. Não se esqueça que tem sempre a playlist do fanbook de Jujutsu Kaisen com informações de Hyomen Sukuna, entre outros personagens. Hyomen Sukuna, Noritoshi Kamo também, todo mundo que tem por aí no fanbook. E bom, gente, antes de mais nada, vão com calma sobre a Maki Zein. Primeiramente porque ela está em um estágio de crescimento. E bom, vocês têm que se acalmar um pouquinho na emoção. Vocês que odeiam a Maki Zein, cara, vocês vão cair do cavalo. Porque ela vai ser a pessoa que vai derrotar o Naoya no final. Isso já tá meio que prescrito, assim como a luta do Hakari e tudo mais. Nós temos que lembrar que o jogo do abate, ele mal começou no mundo Jujutsu. Embora tenham passado vários capítulos, nós já tivemos a abordagem do Itadori, do Megumi, do Hakari, do Panda. E agora o nosso foco maior é na Maki. Então, obviamente, o Gege Akutami não vai jogar essa personagem fora. Se tem um personagem que talvez o Gege Akutami, ele já tá começando a flertar com a morte desse personagem, é o Noritoshi Kamo. É o mais provável que pode morrer nesse arco, porém, eu acredito que pelo menos não agora. Ele não vai morrer pro Naoya. Dito isso, o capítulo vai começar com o Naoya dizendo pra Maki: olha só que nostálgico, não é? Ai, é tão bom bater em crianças. Porque há coisas naturais para nós adultos que nós conseguimos fazer e as crianças não. E ele tá mais ou menos com esse sentimento, como se ele tivesse crescido, evoluído. Então ele nem se lembra de quando ele era criança, de quando ele era humano. Agora nessa fase de maldição, ele tá muito mais forte, muito mais potente e ele tem uma capacidade maior de lutar com o seu atual poder. E é então que a Maki dá uma certa provocada, perguntando quando é que você foi adulto, porque ela quer dizer ainda que ele continua sendo criança. E embora ela esteja bem ferida, ela ainda consegue se mover. Isso nos mostra que não, a Maki não está completamente derrotada, mas que esse corpo, com essa restrição celestial, que a transforma numa pessoa sobre-humana, né? Tipo, uma pessoa muito mais do que humana, assim. Então, a regeneração que a gente já tem no nosso corpo acostumado deve rodar de uma forma mais rápida. Tipo, a pessoa pode se regenerar de forma mais rápida. E talvez seja aí onde esteja a explicação que o seu olho acabou voltando ao normal. Porque a restrição celestial serve para impulsionar a falta de energia amaldiçoada ou a sua nulidade. Nulidade vem de nulo, tá bom? Tipo, nulo, zero energia amaldiçoada. É então que ele provoca a Maki falando: por que você não pergunta pra Mai? E eu acho que ele não fez essa pergunta só porque a Mai acabou morrendo, mas como se tivesse um sentido de: eu peguei a Mai, tá ligado? Será que eu não me tornei adulto quando eu fui lá e meti o cacimbão em cima dela? Ele deu uma provocada, mas o Noritoshi Kamo já tava vindo lá, né? Soltou umas flechinhas em cima dele pra proteger a Maki. A Maki que tentou dar um chute em cima do Naoya, mas não deu muito certo. Porém, o ataque do Noritoshi Kamo, com sua técnica sanguínea, que é um tipo de veneno para as maldições, consegue atacar o Naoya. Só que dessa vez a gente percebe que tem muito mais sangue. E aí o Naoya ele começa a conjecturar: poxa, se ele tá usando o próprio sangue, porque é muito sangue, não é possível que aquela bolsinha de sangue tenha tanto sangue assim. Então é possível que ele esteja gastando todo o seu sangue do seu corpo. Só que o que está acontecendo, segundo o próprio Naoya, é o seguinte: o Kamo, ele utiliza o próprio sangue do corpo, né? Ele tira esse sangue, ataca e volta com esse sangue para o próprio corpo. Só que isso também é muito cansativo. E aí então ele não perde muito sangue, mas esse sangue que está sendo despejado em cima do Naoya em alguns momentos vai servir. Porque assim como quando você afunda um carro, ele perde ali os seus movimentos. Quando vocês já passaram por um alagamento? Bom, eu já passei. Então o que acontece? Quando entra muita água ali no carro, trava tudo no carro. O carro não consegue mais girar e tudo. E talvez esse sangue do Noritoshi Kamo seja utilizado para isso, não só como veneno, mas como um fator também para corroer por dentro o Naoya Zein, principalmente porque o Naoya, ele tá basicamente se tratando de um carro. Toda vez que ele fala de carro, Mach 3, velocidade, não sei o que, papapá, gente, tá parecendo muito ou um avião ou um carro que quando alguma coisa entra na hélice ou quando alguma coisa entra dentro do carro e detona tudo por dentro, queimando ali os seus fiozinhos por dentro, provavelmente deve provocar algum problema no seu funcionamento, fazendo com que o Naoya acabe perdendo no final. E bom, o cão acaba protegendo a
Maki e ele sabe que a Maki é a mais forte, então não podemos perder ela agora e é por isso que ele quer ganhar um tempo enquanto ela sai da colônia. Porém a Maki fala, não vou, porque senão você vai morrer. Mas aí ele fala, pô, se a gente continuar aqui os dois, nós dois vamos morrer. Dali em diante a gente já vai ver que o Norito Shikamo ele já tem uma certeza de que ele vai acabar morrendo uma hora ou outra, vai ser nesse jogo do abate mesmo ou não, mas que ele precisa fazer alguma coisa para que ele seja útil nessa batalha. E aí ele começa a falar pra Maki que alguns órgãos internos dela foram completamente machucados. E aí a Maki explica pra gente, pô, eu tô machucada sim, só que daqui a algum tempo, pelo menos uns 5 minutos, eu vou me recuperar. Isso faz com que nós pensemos o seguinte, na verdade, não é que ela se recupera em 5 minutos, mas que ela de algum modo consegue controlar as coisas no seu próprio corpo, pelo menos foi assim que eu pensei, de forma a aumentar a sua regeneração, ou seja, é como se ela focasse o seu corpo inteiro na regeneração a partir do momento que ela fica de fora sem estar em batalha. Entendem o que eu quero dizer? É como se ela condicionasse a mente dela só para o corpo dela ficar se regenerando durante aquele tempo. Por isso que ela dá 5 minutos pro Kamo e pede pra ele, ó, segura o cara por 5 minutos que depois eu vou voltar, e eu vou voltar com tudo. Porque aparentemente a Maki ela foi pega desprevenida, né? A gente vê que ela pensou que seria igual o Naoya de antes, mas a maldição se tornou muito mais forte. Por isso que ela acabou levando esse golpe tão poderoso do Naoya no capítulo passado. Ela acabou subestimando o Naoya e não estava pronta para aquele golpe naquela força. Mas a gente vê que a bicha aguentou tudo isso, ainda se levantou, tentou dar um chute nele, o que mostra que ela está em plenas condições de continuar lutando, mas claro, ela precisa de uma recuperação para lutar no seu 100%. As chances são baixas, mas o Norito Shikamo já começa a falar pra gente que se ele viver ou morrer, não importa mais, porque nada daquilo importa. E é então que a Maki ela simplesmente some e o Naoya não consegue mais sentir a sua presença. E ele diz que nesse aspecto ela é igual ao Toji. E o Gege Akutami não coloca essas frases à toa porque em um certo momento a Maki vai relembrar o Naoya quem era Toji Zein, mostrando mais uma vez para vocês. Parem de rebaixar a Maki, porque a Maki vai mostrar que ela está no mesmo nível ou está quase alcançando o Toji Zenin. Então essas frases não são jogadas à toa. Queria também entender um pouquinho melhor como ela consegue apagar ali meio que a sua presença e o Naoya não conseguir identificar onde ela está, né? Mas, bom, vamos para a luta do Kamo contra o Naoya. E é aí que o Kamo começa a explicar pra gente um pouquinho mais sobre o Naoya. Por quê? Porque ele tem uma resistência muito forte quando ele está naquele formato de casulo. Quando ele pega aquele casulo, alcança toda aquela velocidade para ele atingir o seu oponente e também para ele não se desfazer na sua velocidade total. Até porque sem a proteção é como basicamente um foguete. Sem todas aquelas proteções e tudo que tem no foguete, o foguete pode naturalmente explodir. Porque a sua carga de velocidade, a sua carga de combustão lá que ele solta e tudo, pode fazer com que ele desintegre. Então nessa forma atual do Naoya, onde ele fica lá com os bracinhos muito doido, é a sua forma mais vulnerável e mais fácil do Kamo lutar. Não mais fácil no sentido de tipo, nossa, vai ser de boa, mas que pelo menos ele tem uma certa vulnerabilidade. Outra coisa legal é que, pelo que o Kamo diz, a Hanami ainda seria menos resistente do que o próprio Naoya, mostrando o quão forte é o Naoya agora e como ele é uma maldição de nível especial. E bom, os dois nessa luta vão lá, o Naoya vai tentar bater lá no Kamo de todas as formas possíveis, o Kamo vai tentar desviar, vai ter um momento que o Kamo vai pegar o Naoya, na hora que o Naoya vai atacar em cima dele, que ele vai colocar o sangue que ele soltou ali do próprio nariz ao levar o golpe em cima do Naoya, e a gente vê que é ao contrário do que o Naoya tá pensando, porque enquanto o Naoya tá pensando assim, poxa, ele tá querendo gastar o menos de sangue possível, na verdade o Kamo não tá nem aí pro sangue que ele tá perdendo, porque esse sangue tá tentando ser concentrado dentro do corpo do Naoya pra depois ele ser derrotado por dentro. Até porque qual seria o modo mais fácil de derrotar um tanque de guerra, por exemplo? Normalmente é por dentro, é jogando alguma coisa por dentro, onde está ali na cabine e detonando tudo por lá, né? É muito mais fácil do que você tentar batalhar de frente com esse tanque de guerra. E é nesse momento que o Kamo usa o seu sangue perfurante, consegue aplicar um golpe ali em cima do Naoya, porém não vai dar tão certo assim. E é então que eu comecei a ficar meio chateado, porque depois desse momento vai passar um pouquinho do que aconteceu com a mãe do Kamo. E bom, a mãe do Kamo parece que seguiu em frente sem o seu próprio filho. Porque como ela não encontrou lugar ali na família Kamo, ela acabou casando, tendo uma outra criança, e nisso o Kamo é rejeitado pelo seu clã, é tirado o seu título do seu clã, ele é rejeitado
entre aspas, ali pela sua própria mãe, que até tem uma nova vida e é deixado completamente sozinho. Nessa parte eu me entristeci bastante, eu falei assim, poxa, e aí a Akutami soube desenvolver bem a história. Pra quem tá reclamando, só tá sendo luta, papapá, gente, tá tendo muito desenvolvimento, tanto em questão de batalha, quanto em questão de poderes e até mesmo na história. O Gege Akutami agora nos dá uma profundidade maior pro Noritoshi e nós passamos a entender um pouquinho do seu sofrimento e por que ele tá sentindo. Porque ele fez tudo aquilo no clã Kamo pela sua mãe. A sua mãe o abandonou. Ele não tem mais ninguém, ele não tem o clã, ele não tem a mãe, não tem mais ninguém. E agora, o que resta pra ele? Resta pra ele pelo menos ajudar os seus companheiros, que foram as únicas pessoas que ficaram ao lado dele nesse tempo todo, que são também, de certa forma, os rejeitados, né? Até porque ele tá fora do grupo Jujutsu, vamos assim dizer. E é aí então que em diálogos belíssimos e telas de imagens ali com o Naoya batendo e socando a cara do Kamo, né, o Kamo expurgando ali todo o seu sangue, e ele vai falando, se eu não sou mais necessário, pelo menos que as minhas cinzas façam brilhar os meus companheiros atrás de mim, que vão vencer esses monstros, que vão conseguir vencer esse jogo do abate. E é então que ele tá lá todo ferido, todo machucado, pronto pra levar um possível golpe final, e aparecem dois caras ali, totalmente aleatórios, um gritando com o outro, falando Sumo Katana. Provavelmente eles estão discutindo sobre o que é melhor pra se lutar. Lutar como um cara que luta sumo, que é melhor, ou então um cara que luta com a katana, ou então esgrima, alguma coisa assim. É ali que termina o capítulo de Jujutsu e, gente, que capítulo interessante. Conseguiu trazer um desenvolvimento maior pro Kamo, não quero mais ver ele morrendo. Tipo, não que eu quisesse antes, mas, tipo, agora eu peguei um pouquinho mais de simpatia pelo cara. Sempre um passado triste pra gente ficar, tipo, agora eu gosto dele, tá ligado? E sobre esses dois personagens que apareceram, provavelmente são outros feiticeiros ali que estavam no meio da colônia e ganharam ali poderes e provavelmente podem acabar lutando contra o Naoya. Ou então, o Naoya vai matar eles e o Kamo vai aproveitar um tempinho ali pra dar uma escondida, talvez, não sei. Outro detalhe é, vocês notaram a cabeça de um dos caras que tá gritando sumô? Ele tá com a cabeça com um negócio assim, como se fosse... não sei se vocês já assistiram Love Hina, mas tem um bicho, tipo uma tartaruga que fica na cabecinha assim, é que agora eu esqueci o nome. Acho que é capa, se eu não tô enganado. Parece que é um cara com um negócio de capa assim no cabelo. Gostaria de saber o que vocês acham e se isso vai poder ter alguma ligação com os seus poderes ou alguma coisa desse tipo. Bom, de toda forma, quero saber muito o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acham da Maki que eu comentei e o que vocês acharam sobre o Noritoshi Kamo e como eles podem vencer o Naoya. Bom, me comenta aí embaixo, mano, eu tô vazando, até uma próxima, fui, valeu.